E hoje vamos conhecer um pouco da Sociedade Filarmônica Euterpe Cruzalmense, da cidade de Cruz das Almas, município muito famoso pelos seus grandes festejos juninos. Fundada em 8 de setembro de 1910 por Silvestre Mendes e amigos, a Sociedade Filarmônica Euterpe Cruzalmense é reconhecida como utilidade pública municipal e estadual e desenvolve um trabalho musical de excelência na cidade de Cruz das Almas. A Filarmônica Euterpe possui um passado de grande contribuição para a música de filarmônica, tendo entre seus regentes Antônio França, mestre de banda e especialista em adaptar óperas para a filarmônica. A Euterpe, ela foi fundada por Silvestre Mendes, né, e outros amigos dele,
né? Tinha uma senhora também, a senhora Júlia, foi, acho que a única mulher que tinha, acho não, a única mulher que tinha no grupo, né? E eles, por ideia de Silvestre Mendes, que ele já conhecia a música, ele já era músico, e via que já tinha filarmônicas no Recôncavo, né? Cruz das Almas era recém-emancipada, uma cidade que tem, acho que está completando agora 126 anos, salvo engano, 124, e o TERP está fazendo é o ano do 111º aniversário dela. Então, bem próximo ali, ele falou, não, a cidade já está precisando de uma banda de música, né? Precisando de uma filarmônica, os meninos aprenderem música e tal. Então era uma coisa que marcava muito as cidades, né? Então com esses amigos, eles se reuniram e criaram a EUTERP em 8 de setembro de 1910. Primeiramente com o nome pensou-se em colocar o nome Mnemosine, né? Que era um nome que ele já tinha visto, também acho que faz parte da mitologia, mas os amigos não acharam o nome muito legal, Mnemosine e tal. E aí marcaram uma outra reunião, e nessa segunda reunião ele já veio com o nome EUTERP. E aí todos aceitaram e ela ficou batizada como EUTERP Cruz-Almense. E de lá para cá, a gente não tem história que ela tenha interrompido as suas atividades nesses 110 anos. Como eu disse, ela perdeu um pouco na década de 70, quando o pessoal estava um pouco desvirtuando as finalidades da filarmônica, né? Ao invés de botar escolinha, era jogatina, era coisas que não tinha nada a ver com a filarmônica. Foi quando o professor J. Silvão assumiu e convidou o professor Erasmo para retomar a escolinha, e aí ela retomou as suas atividades normais de filarmônica. Então, assim, é uma filarmônica que, como todas, ela precisa muito do apoio municipal, né? Porque é o poder mais local que tem, é o poder local, é o poder que pode estar ajudando mais a entidade, mesmo porque ela presta um serviço de utilidade pública ao município, né? Onde o ensinamento da música é gratuito, né? E você não tem em outro local onde se aprender música, a não ser nas filarmônicas de forma gratuita, né? As escolas, apesar que tem uma lei que já prevê o ensino da arte musical, mas essa lei não é cumprida, né? E então ainda as filarmônicas é o conservatório das cidades baianas e brasileiras. Então o poder público municipal tem por obrigação estar ali sustentando, segurando para que essa cultura se perpetue.
A minha chegada na Euterpe Cruz-Almense, na música, né, foi o meu primeiro contato com a música, com a música instrumental, podemos dizer, foi em 1979, quando a Euterpe ela estava reabrindo a sua escolinha, que estava já há alguns anos fechada, né, sem renovação, né, e aí um primo meu, Erasmo, que continua na Filarmônica até hoje, ele estava assumindo a escolinha e aí me convidou através de meu pai, né, que é primo dele também, e aí chamando eu e meu irmão para fazer parte da Filarmônica. Isso foi em 79. E de lá para cá a gente não parou mais. Então, até então, como a maioria dos meninos, né, não sabia para que lado ia trombone, tuba, saxofone, nada disso. E esse primeiro contato fez com que eu me apaixonasse mesmo pela música, que estou lá até hoje, né, mais de 40 anos depois. E de lá para cá a gente vem procurando manter esse cuidado e ajudando também a Filarmônica a não parar suas atividades, né? E aí a gente foi crescendo, né? E foi buscar a nossa vida profissional. Eu acabei entrando na polícia, na corporação, na PMBA, visando ser músico, né? Visando tocar na banda da PM. Fato que eu consegui, né? Quando eu entrei em 88 na polícia, fui trabalhar na rua, no primeiro momento, mas isso até eu consegui a transferência para a banda de música Maestro Vanderlei, a qual eu fiz parte um período, depois me tornei sargento músico, né? Então, assim, a música ela é uma porta, é um viés que o jovem tem, né, para se profissionalizar, né? Além da cidadania que a Filarmônica proporciona, né, ela nos mostra outros caminhos a serem trilhados. Você ainda pode se tornar um músico profissional, você pode entrar numa corporação, você pode entrar numa faculdade, né, se tornar um professor de música. Então foi o que aconteceu, né? Então eu servi na Maestro Vanderlei com muito orgulho, uma banda histórica do nosso estado, do nosso país, por assim dizer. Conheci muito, cresci muito e apesar de nunca ter me afastado da Filarmônica, mas agora eu voltei com mais tempo, com mais vontade mesmo de ajudar a manter ela a trilhar os seus rumos. Quando, em determinado momento, não me lembro quando, né, eu sei que o irmão de Erasmo, Elias, que era trompetista da banda de Feira de Santana, né, da PM, nós trabalhamos juntos. Elias foi músico, foi aluno da Euterpe também, quando criança, depois foi para a banda da PM. E quando ele aposentou, ele assumiu a regência da Euterpe. Mas Elias, infelizmente, ele com um ano de aposentado, ele veio a falecer, né? Ele veio a falecer e Erasmo tinha um problema de locomoção que foi se agravando. Esse problema foi se agravando e ele já não tinha mais condições para puxar a banda, né, em desfiles, em locais que tinha que ficar em pé e tal. Então eu tive que assumir, né, a pessoa mais disposta e que estava assim, até pela vivência já da prática dentro da corporação, né? Então eu fui assumindo aos poucos a frente da banda, fiquei como um contramestre, né? Tanto que hoje Erasmo, mesmo na cadeira de roda, ele ainda rege, quando é possível ele ainda rege, mesmo porque eu ainda ajudo um pouco lá no trompete. Tivemos alguns momentos assim impactantes, né? Um deles foi quando o então prefeito Orlandinho, eu sempre cito isso, na sua primeira gestão, ele disse que já tinha visto filarmônicas fazer abertura de grandes eventos tal, nas suas cidades, e ele queria ver as filarmônicas tocando na abertura do São João de Cruz, que já era um grande evento, já com, né, que chamava atenção tal. Ele falou, quero vocês abrindo a festa junina, no palco principal. Eu falei, poxa, seria bom, ia chamar bem a atenção. Mas a gente não tinha ideia, né, como seria. Falei, a gente vai tocar umas músicas, eu quero que vocês toquem só forró. Eu falei, lasqueira, danou-se. Tá bom. Aí eu conversei com o Erasmo, a gente já tinha alguns arranjos, né? Aí a gente capitaneou outros, tal, montou um repertório só de forró. E aí, o primeiro ano a gente foi, o pessoal gostou e a gente não parou mais. Foram 8 anos da gestão de Orlandinho, os primeiros 8 anos dele. Desde o primeiro até o último ano a gente fez a abertura, né? Primeiro foi a Euterpe, depois a Lira Guarani passou a participar também, mas depois eles pararam e a gente continuou. A gente, desde o começo até o último, a gente sempre fez.
E eu sempre digo, até as gestões que se sucederam, né, que mantivessem essa prática, porque foi uma coisa que deu certo, né, o público gostou, e acho que quando a coisa dá certo, a gente não pode tomar aquilo como um ato pessoal de determinado político, né, mas transformar aquilo como um ato de governo mesmo, né, de Estado, né, para que ele se perpetue e continue. Né. Então deu visibilidade, a meninada procura mais a filarmônica quando vê aquilo que quer tocar, né? Tudo que a cultura, quando é vista, quando ela está efervescente, né, a tendência dela é continuar, ela não morrer.
compositor e arranjador da atualidade é o professor Erasmo Elias, que assumiu a banda na década de 70 e permanece até os dias atuais. Falar de Erasmo é muito fácil, né? Eu tenho uma convivência com ele desde que eu era criança e Erasmo jovem também. Então ele é um primo meu, né? Um primo segundo grau, primo carnal de meu pai. E Erasmo, ele um cara muito humilde, mas de uma inteligência, assim, inteligência musical de Erasmo é algo fora do comum. Ele tem aquela facilidade de imaginar e de escrever uma peça musical, dobrados, ele tem marchas, tem frevos, sambas, assim, tem muita coisa lá escrita de Erasmo que a gente precisa até catalogar, porque para ficar para a posteridade como um autor contemporâneo mesmo, né? Que a gente tem os autores do passado, que está aí com seus nomes, né, com suas músicas até hoje, aí, desafiando, né, as novas gerações para que toque. Então Erasmo tem muita coisa escrita. Então é um cara que eu costumo dizer, ele não utiliza nenhuma das ferramentas digitais, né, que está disponível hoje. Então ele senta, ele risca as grades. Quando ele estava podendo, ele pegava o saxofone dele, um sax soprano, e ia tirando as músicas ali. Hoje que ele não está com essa facilidade toda, mas ele tira no ouvido e escreve. E aí leva para a filarmônica, a gente vai passando, ele vai ajustando. Quando pensa que não, a peça está pronta. Então assim, é uma pessoa que tem, posso dizer, mais de uns 60 anos de dedicação só à música e a Euterpe Cruz-Almense, né? 60 anos de Euterpe, eu já tenho 43, mais ou menos. Ele tem nessa faixa de 60 e poucos anos. Então a dedicação quase que exclusiva a Euterpe Cruz-Almense, né? É um homem que, quando era um saxofonista muito bom, eu digo era porque hoje ele, devido à deficiência que ele tem na mão, ele não consegue mais executar, né? Então ele tocou com várias personalidades, várias bandas, né? Compôs vários grupos de sopro, né? Que tocavam nos grandes hotéis, aqui pelo Nordeste afora, Alagoas, Sergipe, Salvador, né? Então o cara tocou com Banda Oliveira, na época Conjunto Oliveira, então fez parte de muita coisa, tem muita história ligada à música. Anterior ao Euterpe, o próprio Erasmo nos conta que teve um charado de nosso amigo Felipe, né? Felipe, que foi sargento da PM, que ele foi que naquela época, eu não sei se foi década de 60, década de 50 para 60, que a própria corporação, ela designava um músico para cuidar da filarmônica. A filarmônica ficava sem regente, por algum motivo não tinha ninguém para assumir, aí fazia-se um pedido, né? Não sei se era através do prefeito ou diretamente da própria filarmônica com a polícia, e a polícia designava um músico para tomar conta da filarmônica. Isso era uma coisa boa, né? E aí esse Felipe assumiu o Euterpe um período. Depois de Felipe, aí veio um mestre chamado Pernambuco, né? Um pernambucano que não sei como foi que chegou em Cruz das Almas, um clarinetista virtuosíssimo, quem conheceu, ele tocava na Lira Guarani, na Euterpe Cruz-Almense, Amantes da Lira em Santo Antônio de Jesus, foi quem, inclusive, levou Erasmo para Santo Antônio de Jesus, naquela época. Então, esse mestre Pernambuco era um conhecedor também, Giovanni Reluxo, o nome dele. Infelizmente é outro que nós não temos, assim, nada escrito dele, nem foto desse Pernambuco a gente tem, né? Mas tem essa história que o povo da cidade conta, né, que era muito excêntrico, como vários regentes que a gente conhece, vários músicos, vários gênios por aí. Ele tinha um sapo de estimação, né? E ele dormia às vezes até com esse sapo. Enfim, coisas dos gênios, né, às vezes.
Durante toda a sua existência, a Filarmônica Euterpe sempre teve como principal objetivo o ensino da arte musical aos jovens cruzalmenses e das cidades circunvizinhas, isso tudo de maneira inteiramente gratuita. Meu nome é Felipe Silva de Jesus, né? É natural de Maragogipe, nascido e criado. Vim da família que minha mãe trabalhou em casa de família, meu pai era pescador, o pessoal muito conhecido em Maragogipe é Totonho, ali no Cajá. E lá em Maragogipe, aos 10 anos de idade, eu comecei minha carreira na 2 de julho, porque eu via, na época, 2 de julho, até Círculo, tinha a Bamô também, e eu já criei aquela coisa, poxa, já gostava, havia uma corneta, havia os instrumentos, o trompete, e aí eu fiquei louco aquilo ali com a percussão. Eu disse, falei com minha mãe na certa feita, eu quero aprender, eu quero entrar. Minha mãe disse, só se for para 2 de julho, que na época o presidente era o senhor Bartolomeu Souza Fraga, falecido. Eu tive o privilégio de acompanhar aquela época e foi a melhor coisa que eu fiz até hoje assim, na minha vida. Eu não tenho arrependimento, porque a música para mim naquele tempo foi algo que mudou minha vida de uma forma. Porque até então a gente só tinha o quê? Chegava em casa do colégio, ia jogar uma bola, ia pra banca. E aí peguei esse mundo novo que já tinha uns colegas que já participavam. E aí eu vim aprendendo na 2 de julho, chegou a época que minha mãe passou no concurso, em Cruz das Almas. E aí tive que vir embora. Eu via o presidente Jutaí soprando em plena 7 horas da manhã na varanda. Eu digo, vou perguntar esse camarada de onde ele é. Eu indo pro colégio parei, perguntei, quando eu chego lá, a pessoa da Euterpe. Eu digo, ô meu brother, eu sou da 2 de julho, de Maragogipe, vim morar aqui agora. Você pode me levar pra Euterpe, me apresentar lá ao professor? Hoje de noite já tem um ensaio lá. Cara, quando eu cheguei lá, professor Erasmo, não, seja bem-vindo. Aí eu conversei, o professor Erasmo, você só vai pegar o instrumento e estudar a partitura. Você já aprendeu a ler, então não tem dor de cabeça. E aí quando eu vi, plena terça-feira, a banda da Euterpe, um bem ser 50 músicos ensaiando num salão, às 7 horas da noite, eu disse, cara, é aqui que eu vou ficar. E aí fiquei apaixonado por aquele momento, né? E assim, hoje aqui na Euterpe, hoje eu estou num cargo que quando eu comecei, eu nunca pensei de ser diretor de uma filarmônica, chegar a um cargo de professor. Então eu já tinha um amor, né? E aqui eu tive a oportunidade de crescer e buscar sempre melhorar. Melhorar no estudo, a minha parte musical. O arrependimento que eu tenho hoje é de quando eu terminei o colégio em 2009, de eu não ter entrado na faculdade de música. Porque então o direcionamento da família naquela época queria que fosse advogado, mas eu gostava da música. Eu disse, se eu não fizer a música, eu não vou fazer. E aí vim trabalhando com a Euterpe esse tempo, hoje como professor, há pouco tempo aconselhado até pelo mestre Eliel, até pela defesa do professor Erasmo. A gente estava precisando aumentar o efetivo de professores. Aí o mestre Eliel disse, está na hora de você fazer um curso de regência. Foi aí que ele me indicou, eu fiz o curso pela a Lei Aldir Blanc. Uma coisa que eu precisava, eu perdi a oportunidade por não ter um curso técnico, não ter uma graduação. É uma coisa que eu estou fazendo hoje também, a licenciatura em Música Popular Brasileira pela FRB. E isso tudo, esse amadurecimento, esse crescimento, veio aos espelhos. Então, a Euterpe é uma escola que eu via grandes espelhos, como o mestre Eliel, o professor Erasmo, Danilo, o próprio Jutaí. Então, os alunos lá da Euterpe são pessoas que vêm estudando, procurando buscar. Então, a gente tem ótimos espelhos lá. E isso me fez agora parar um pouco, botar o pé no chão e procurar melhora. Não esqueci das raízes de Maragogipe, lógico, né? Não esqueço. Tenho vontade até hoje, como já recebi convite, até então o músico José, que é um cara que conversa comigo direto hoje. Disse, quando a gente precisar, vou lhe chamar. Eu disse, pode chamar que eu estou aqui para ajudar. É uma coisa que eu gosto muito dessa parte cultural da Filarmônica. Acho o movimento
muito importante e não pretendo largar tão cedo. Sob a regência do professor Erasmo Elias, a Filarmônica vem se renovando com a participação de crianças e adolescentes, sendo um indispensável polo de inclusão social através da música dentro do município de Cruz das Almas. A Filarmônica a gente está colocando a partir de 10 anos de idade, com alunos já tem uma leitura escolar, a leitura dele já está boa, já tem um entendimento melhor do menino, a gente já pega dessa idade. E assim, tem Ismael, professor Eliel, professor Erasmo, e a gente trabalha em conjunto. Hoje a gente está com a faixa de uns 20 alunos, umas 10 meninas, que era uma coisa que a gente hoje quebrou o paradigma, que na TERP era raro ficar, as mulheres era raro ficar. E hoje, assim, eu converso com eles o seguinte: gente, isso aqui vai ser bom que vocês vão fazer, e vocês vão trazer mais. Um dia vocês vão estar no meu lugar. Então a gente já vai colocando neles a essência da Filarmônica, o querer buscar mais. É um trabalho em conjunto que a gente sempre se reúne, bate um papo, busca aqui uma coisa, outra, um método. E, inclusive até, às vezes a gente faz até um lanche, a gente reúne os professores, vamos fazer o lanche para os meninos que estão merecendo, se dedicam, vêm no horário, cumpre a meta. E hoje assim está sendo maravilhoso lá o trabalho, porque estamos aí com umas 6 ou 7 clarinetistas. Tem uma professora que é doutora, está fazendo mestrado, ela aprendeu olhando eu ensinar a filha e a sobrinha. E aí quando ela aprendeu, eu disse, eu não posso perder essa mulher aqui não. Venha, toma o instrumento. Ela... Digo, quer ver o que você aprendeu? Ela passou o caderno todo em meia hora. Digo, você quer mais o quê? Ah, tome aqui o clarinete aí. Botei. E ela tá lá hoje. Tem outra mãe com as 2 filhas também. Então a gente está trazendo isso. É gratificante. Gratificante. E elas mandam mensagem. Ó, tô estudando. Às vezes eu tô no WhatsApp. Tô estudando. E é maravilhoso essa... E pretendo também, né, como eu falei com o mestre Eliel, chegar à presidência, que vai ser o caso esse ano,
estou estudando as possibilidades de fazer, dar continuidade ao trabalho e alavancar a Filarmônica mais ainda. A gente sabe que é difícil, dá dificuldade, todos os processos que a gente vem lutando para manter a escolinha, a sede, ainda mais nesse momento de pandemia. O que a gente faz não é pela gente. A gente vê o aluno chegar lá, ou liga, ou manda mensagem, e aí? Vamos fazer. A gente reúne, compra álcool, temos os borrifadores que a gente mantém lá com os litros de álcool cheios e conscientizando com o distanciamento. E a gente vai fazendo no amor o que a gente hoje mantém com os sócios e a gente vai reunindo um ou outro, vai mantendo as contas até para manter os alunos lá. E uma das coisas que eu fiz também com o projeto foi pedir mesmo, ó, vamos consertar esse material, os instrumentos. A gente sabe que não tem tanta coisa, mas a oportunidade de arrumar os instrumentos para esses meninos quando chegarem, ter um instrumento para cada um, não precisar dividir, porque com a pandemia, cada um com o seu, a gente mantém os cuidados e vai mantendo assim, hoje realmente no amor, e a gente vê quem está lá é quem gosta. Quem está aqui dentro é quem gosta da Filarmônica.
Que belíssimo trabalho social que a Euterpe Cruz Almense desenvolve aqui em Cruz das Almas. No próximo programa, entenderemos mais sobre as centenárias filarmônicas.